em 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, presentes as Procuradoras da República Bianca Brito de Araújo e Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarramani, compareceu o senhor João Carlos Maris Nogueira, CPF sob o número 071-976-81790, devidamente acompanhado por seus advogados Henrique Zelante Rodrigues Neto, OAB de São Paulo 276-895 e Evaristo Augusto Pinheiro Camelo, OAB do Distrito Federal 25154, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor João Carlos Maris Nogueira: os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo número 6, cujo tema é a renovação do contrato com a empresa TM Desenvolvimento de Negócios Internacionais Limitada, por indicação de Luiz Eduardo Menin, pretende responder às questões que lhe serão formuladas? Sim. Então vamos a elas. Bem, nesse tópico aqui, então, como já pronunciado, a gente vai tratar dos pagamentos feitos a essa empresa DM Desenvolvimento. Essa empresa, ela tinha uma pessoa, né, por representante, por sócio, que é a pessoa de Álvaro Luiz Veredo Oliveira. Como o senhor conheceu a DM e o Álvaro? Assim que eu assumi a diretoria de crédito de exportação lá da Odebrecht, Engenharia Internacional, né, eu fui informado pelo meu superior direto, Luiz Mameri, da existência de um contrato com essa empresa, DM Internacional, liderada por Álvaro Vereda, de propriedade de Álvaro Vereda, a exemplo do que me tinha sido informado também pelo Mameri com a Glória, com a Implaex. Eram, enfim, contratos semelhantes. Contratos de objeto para objeto? Objeto era estruturação de garantias para obtenção de crédito, financiamento oficial. Daí a semelhança. Mas a DM tinha uma particularidade. A DM tinha sido indicada por Luiz Eduardo Menin, que naquela época era chefe de gabinete do ministro Mantega e tinha também desempenhado Ministério da Fazenda. E tinha desempenhado a função imediatamente anterior, de secretário de Assuntos Internacionais também da Secretaria da Fazenda. Então era alguém que, enfim, lidava cotidianamente com o tema de crédito de exportação, né? Ocupava a cadeira do Ministério da Fazenda no COFIG, era uma pessoa que lidava com o tema cotidianamente. COFIG, Comitê de Financiamento de Garantia da Exportação, né? Eu sabia que era o Menin. Menin, quando da primeira passagem no BNDES, ele tinha sido também dos quadros do BNDES, também, se não me engano, superintendente da área internacional. Lá então, assim, ele era do Ministério da Fazenda? Nesse momento, 2010, do Ministério da Fazenda, né, posteriormente, chefe de gabinete do ministro Mantega. BNDES. Não, o que eu ia fazer uma referência à senhora, só para deixar claro. Nesse momento em que eu assumi a diretoria de crédito de exportação, ele era chefe de gabinete do ministro Mantega no Ministério da Fazenda. Mas eu já o conhecia. Quando é que eu conheci o Menin? Eu conheci o Menin lá para os idos de 2003, 2004 também, porque ele teve uma passagem anterior pelo BNDES.
Em 2003, 2004, ele passou pela superintendência de internacional, né? E eu o conheci nessa época, porque havia muitos seminários no BNDES sobre até a retomada do crédito, a exportação, a reativação do convênio de créditos recíprocos da ALAD pelo Brasil, enfim, que é um mecanismo de garantia no âmbito da Associação Latino-Americana da Integração. Então, houve seminários, eu participei dos seminários e pude conhecer o Melim nessa época, então eu sabia perfeitamente quem era o Melim. E o Luiz Mameli me disse, olha, a ADM Internacional, o Álvaro Vereda, eles foram indicados pelo Melim ao Marcelo Odebrecht. E essa é a razão da contratação, uma indicação direta do Melim. Entendi. Então essa indicação do Melim, da empresa do Álvaro, da ADM, seria assim, para a contratação dessa empresa, para que ela, através dessa contratação, seria uma troca pelo exercício de influência dele? De maneira muito objetiva. Esperava-se que o Melim pudesse, que a ADM fosse uma espécie de catalisadora da influência do Melim na defesa diligente dos projetos de interesse da Odebrecht. O que eu entendi de maneira muito resumida e muito objetiva para fazer a senhora entender? Assim, eu faço a imagem, a figura da correia de transmissão. A ADM era uma espécie de correia de transmissão entre o Álvaro Vereda, uma espécie de correia de transmissão entre nós, a Odebrecht, e o Luiz Eduardo Melim. Tá. A contratação, o senhor chegou a saber se era uma exigência do Melim a contratação dessa empresa para que ele fizesse? Não tenho esse conhecimento e não acredito que tenha sido uma exigência, porque não é perfil, não me parece ser perfil do Melim exigir nada. Foi uma sugestão levada muito em consideração pelo Marcelo, tanto é que o Marcelo, na época, o Mameli me contou, o Marcelo pediu para o Mameli contratar a empresa. A empresa foi contratada e eu estava assumindo a diretoria de crédito à exportação. Essas informações me foram passadas, inclusive, já com a recomendação de uma renovação do contrato aditivo. Entendi. O senhor, então, quando chegou, já tinha um contrato em curso, né? Já tinha. Tá. Aí, nessa época, o Melim ocupava o cargo de chefia de gabinete, né, do Ministério da Fazenda. Posteriormente, antes ele já tinha exercido um cargo no BNDES, posteriormente também, né? Mas no curso dessa renovação ele ainda estaria vinculado ao gabinete. Sim. Tá. Sim, e eu posso lhe dizer isso, se a senhora Lógico, coloca no meu relato. Eu soube disso não só pelo Mameli, né? Eu soube disso pelo próprio Melim, porque eu me lembro que logo que eu assumi a diretoria de crédito à exportação, eu fui tentar resolver com ele, né, ou expor a ele uma normativa, uma questão relacionada a uma normativa legal vigente na Argentina, uma norma do Banco Central argentino, que impedia que empresas, enfim, subsidiárias não, na verdade não, sucursais, cursassem faturas no CCR, nesse convênio de créditos e pagamentos recíprocos da ALAD, que é um mecanismo, enfim, mitigador de risco, garantia, mitigador de risco poderoso. Né? Existia uma normativa, a nosso ver, enfim, não a nosso ver, Odebrecht, mas do setor, que era, enfim, um pouco irracional, porque a subsidiária não podia cursar as faturas, só a matriz estava no Brasil, éramos nós, né? E se a matriz, enfim, cursasse essas faturas do CCR, haveria incidência de um imposto de renda da ordem de 31,5%, que tornava as condições do financiamento muito pouco competitivas. Né? Então era uma coisa irracional, né? E ele de fato concordou, achou que era uma... né? Nós fomos debater se era possível, enfim, que houvesse, nas tratativas correntes bilaterais, né, entre as burocracias dos países, tivesse uma solução, né, porque não parecia uma coisa sem sentido. Ele concordou, mas aproveitou a reunião para no final me falar: olha, João, não sei se Marcelo já te falou, ele avocou, né? Mas enfim, existe um contrato com, enfim, uma empresa, enfim, de um amigo, eu acho uma pessoa muito preparada, pode ajudar muito vocês. Eu até então não conhecia o Álvaro Vereda, ele mencionou a ADM Internacional, o Álvaro Vereda, dá uma olhada nisso, é importante, pode ajudar muito vocês nessas questões e tal.
Ou seja, eu recebi uma recomendação do próprio Melim. Do próprio Melim, de que essa pessoa contratada poderia ajudar nessas questões que o senhor estaria levando. As questões relacionadas. Nessa reunião. Nesse momento relacionadas a essa concessão de crédito aí. Não é só a concessão de crédito, a crédito de exportação como um todo, enfim. Especificamente nessa questão da Argentina também? Ele usou esse exemplo no seguinte sentido: olha, a propósito, no final da reunião, as questões relacionadas a crédito de exportação, comércio internacional, né? Existe um contrato de vocês, enfim, está para ser renovado com a ADM Internacional, dá uma olhada nisso, essa pessoa pode ajudar, essa empresa pode ajudar, preparado, abonou. Ele não fez uma ligação pontual à Argentina, ele botou assim, ou a questão dessa normativa específica, ele botou como geral, né? Relacionado a esse tema específico que o senhor está tratando, tem aqui um documento relacionado que é o item 6A, intitulado Ajuda, Memória e Financiamentos Brasileiros para a Argentina. Sobre esse tema, foi objeto dessa reunião. Foi objeto dessa reunião? Essa nota técnica é um objeto dessa reunião. Entendi. Então essa nota técnica foi produzida após essa reunião ou ela já existia? Foi a discussão sobre ela, a reunião? Foi a discussão sobre ela, a reunião. Entendi. Ela versou sobre isso. Tá, essa que na visão do senhor da Odebrecht era descabida, né? Essa nota técnica. Do setor, né? Não é a nota técnica que é descabida. A nota técnica ela só expõe o problema. Entendi. E a gente estava ali para dizer, olha, é uma exposição, né, do problema, uma solução. Entendi. Essa nota técnica foi produzida por quem? Por mim. Pelo senhor, né? Por mim, Teve alguma participação da ADM na produção dessa nota técnica? Não. É isso que eu estava dizendo. Até então, eu não tinha assim, contato. O Mameri tinha me falado da existência, esse contrato estava para ser expirado. Logo em seguida eu tive com o Melim, porque existia um problema corrente, um assunto, né? E o Melim também falou comigo, né? Então eu entendi que era uma indicação de fato importante. O Melim tinha pedido para o Marcelo, o Mameri, enfim, tinha contratado por causa disso. Então né? foram várias... Aí eu fui estar com o Melim, ele falou, Marcelo, te falou? Né? Tem isso e tal, não sei o que. Ele perguntou inclusive se o Marcelo Odebrecht já tinha falado com o senhor. Não sei se o Marcelo já lhe comentou, não sei se mas existe esse contrato, é importante. Entendi. Tá. Aqui no anexo do senhor, eu vou ler para o senhor, tem um relato, entendi com base na explicação do meu líder, né, que no caso era o Luiz Mameri, que a consultoria prestada por Álvaro Luiz Oliveira se dava quase que exclusivamente para assegurar que ele pudesse influenciar Luiz Eduardo Melim em benefício dos interesses da Norberto Odebrecht. O senhor ratifica isso? Era isso mesmo? Eu ratifico e até, enfim, procuro me fazer entender melhor. É por isso que eu faço a figura da correia de transmissão. Né? Talvez até o mais correto fosse o seguinte: através dessa correia de transmissão, buscar a influência do Melim, ou fazer valer a influência do Melim, a diligência do Melim no tratamento dos nossos assuntos. Porque nós entendíamos que nós entendemos, né, e isso me foi passado, eu corroborei com esse entendimento, que esse era o objeto da contratação. Esse era o objeto da contratação. O senhor chegou a ver algum serviço efetivo de consultoria nessa área prestado pela DM? Não, aí eu preciso também qualificar e dizer como é que eu vi, porque eu convivi 4 anos, ou 3 anos, né, 3 anos. O Álvaro Vereda não tinha a competência técnica da Glória, por exemplo. O expertise, a experiência técnica da Glória. A Glória realmente é uma técnica qualificada, com experiência técnica. O Álvaro Vereda, ele era muito bom na análise de cenário, na análise de conjuntura e, portanto, assim, na exposição de motivos, uma argumentação mais política, sem julgamento de valor, mas mais política, né, enfim, para a defesa dos nossos projetos. Ele colaborava com isso de fato. Então, notas de contextualização, né, a materialidade nesse sentido, ele nos ajudava a produzir. Não tinha expertise técnico estricto sensu. Mas, depois que o Melim saiu de fato da chefia de gabinete do ministro Mantega, ele assumiu a diretoria internacional do BNDES. Né? E aí os processos do BNDES são muito burocráticos. Muito burocráticos. Né? Não é à toa que se falava, e essa discussão existe até hoje, em reforma do sistema de crédito oficial de exportação, porque são muitos órgãos desvinculados, desconexos,
E dentro de cada órgão, o BNDES não é diferente, há muitas etapas de análise, aprovação, enquadramento, a burocracia é muito grande, isso tira muito da competitividade. O que aconteceu quando o Belim vai para o BNDES, né? Para a diretoria internacional, responsável pelo crédito oficial de exportação, né? A importância do órgão cresce, porque aí seria alguém, né, que poderia, eu estou usando muito esse termo diligente, porque isso eu acho que se aplica, é alguém que poderia olhar os processos dos projetos, né, que foram aprovados, enfim, nos colegiados, CAMEX, COFIG, que estavam para enquadramento e aprovação nas diversas instâncias do BNDES, é alguém que podia olhar com diligência, né, e para que, enfim, todos os processos fossem cumpridos celeremente. Para quê? Para acelerar os desembolsos, os recursos em caixa, que eram necessários para tocar a obra. Do contrário, a gente ficava financiando o cliente, a gente ficava financiando a obra. Entendi. Que ficava fazendo coisas, a agilização do trâmite desses processos do BNDES, que por sua vez resultavam na liberação, né, das parcelas de financiamento. De recursos, pelo contrário, as obras trabalhavam muito com caixa virado, porque a gente começava a trabalhar com adiantar com recurso próprio. Então, para a gente era muito importante que esses processos fossem céleres. Tanto é que o órgão ele ajudou a compor. A senhora me perguntava sobre o trabalho que ele efetivamente fez, né? Nós propusemos uma série de medidas, por assim dizer, ou iniciativas ou ideias que a gente chamava de agenda positiva para o BNDES. Eu tenho até uma nota disso nos meus anexos, que eram sugestões assim para dar celeridade, né, a esse desembaraço burocrático, né, no vencimento das diversas etapas, né, enfim, de aprovação dentro do banco. Voltar aos projetos na reunião ordinária de diretoria, passar pelos diversos comitês de enquadramento, né? Existia todo um fluxo operacional com muitas condições precedentes a serem cumpridas. E o BNDES, a nosso ver, tinha muita instabilidade no formato dos documentos, em definir o formato dos documentos que o próprio exportador ou o tomador do crédito deveriam apresentar, né? Coisas muito técnicas, né?